A graça e a paz de Cristo seja com você. Amém? Quero ler um texto bastante conhecido com vocês. Filipenses capítulo 4, verso 13. Filipenses 4, verso 13. O texto diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Só esse verso, ele já diz tudo. E ele carrega muita coisa. Existe um contexto por trás dessa frase dita pelo apóstolo Paulo quando estava preso. Ele não estava no momento bom, nos melhores dias. O contexto não era favorável. Mas ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. A ênfase desse texto aqui está no sustento de Deus, na provisão de Deus, no cuidado de Deus, na suficiência de Cristo. Esse texto nos inspira, nos estimula a crer nessa dependência, a poder também dizer: eu posso também todas as coisas naquele que me fortalece. Não da boca para fora, mas com fé, com convicção. Mesmo diante de situações favoráveis, como também diante de situações contrárias. Esse texto, dito por Paulo, nos faz entender uma mensagem em que tudo posso naquele que me fortalece. Eu vejo nessa frase curta uma garantia de vitória, se eu estiver na dependência de Cristo. Ele não pode perder. Ele não é derrotado. Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Então, eu posso todas as coisas nele, é garantia de vitória. É certeza de vitória. Vitória essa conquistada por Cristo. É o sacrifício da cruz. É o sangue derramado. É o amor do Pai revelado no Filho, através de sua entrega. É a ressurreição. É Ele pavimentar um caminho de volta para o Pai. Um caminho para nós percorrermos. Paulo, parafraseando, ele estava dizendo: eu tenho força em todas as coisas. Ei, não importa as circunstâncias, não importa as notícias, não importa o contexto, eu tenho força em todas as coisas. Mas não era uma força dele, era a força de Cristo. Eu tenho força em Cristo, tanto para suportar, quanto para fazer. Ele era capaz de suportar a falta, ele era capaz de suportar a tortura, ele era capaz de suportar a abundância. Ei, porque da mesma forma que a falta, ela gera uma tentação na pessoa, a abundância também gera. Quantas pessoas já conheci que prosperou e se afastou de Deus? Então, às vezes, a bênção, ela traz um efeito negativo na vida de alguns. Recebe e vai embora. Recebe e vira as costas. Não faz igual aquele único leproso que voltou e agradeceu. Voltou e permaneceu. Voltou e recebeu mais do que os 9 que foram embora. Eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece, deveria representar a consciência ideal de cada cristão. Todo cristão deveria ter isso muito forte em sua mente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É jogar a autossuficiência no lixo e buscar encontrar a força aperfeiçoada na fraqueza. O poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deixar Ele me completar, deixar Ele entrar onde eu sou deficiente, onde eu sou fraco, onde eu sou incapaz, onde eu não posso. Deixar Ele ser Deus. Deixar Ele ser ativo. Deixar Ele fazer. Tem muito crente que não deixa Deus fazer. Vai lá e põe a mãozona cheia de dedo. É apressado. Não ora. Você sabia que se você fizer um levantamento, e eu já fiz um pouco assim, e é assustador, a maioria das pessoas fecham negócios e fazem negócios sem orar. A maioria dos cristãos quer ser bem-sucedido, quer ter sucesso em tudo que faz e nem ora, nem apresenta para Deus aquilo que ele está fazendo. É a mãozona cheia de dedo entrando em ação e o Espírito Santo fala: ué, sobrou nada para mim. Você não me quer nesse negócio? Você não quer que eu faça junto contigo? Você não quer o meu conhecimento, você não quer a minha sabedoria, você não quer o meu poder agindo nesse negócio que você está fechando? Eu posso todas as coisas nele, é jogar minha força, colocar ela em segundo plano. Não estou falando para você desprezar os dons naturais que Deus te deu. Eles são importantes e eles te movem até certo ponto. Mas sabe, você precisa de mais. Você não pode se mover só no natural, só na sua força, só na sua inteligência, só no seu conhecimento, só no seu aprendizado. Você precisa ir além no poder de Cristo. Ir além no poder do Espírito Santo. Isso é, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque onde eu não posso chegar, Ele chega. O que eu não posso fazer, Ele pode. O que eu não dou conta, Ele dá. Ele me completa, Ele me empodera, Ele me impulsiona, Ele me qualifica, Ele me eleva. É Ele em mim. Eu posso todas as coisas nele. Se eu estiver conectado nele, se eu estiver ligado nele, eu posso todas as coisas. O impossível é possível nele. O improvável é possível nele. Essa deveria ser a nossa consciência. 24 horas por dia. Receber uma notícia não é boa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Receber uma promoção, triplicou o salário. Você tem que falar também nesse momento: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para não se perder na bênção, para não se perder na abundância. Apóstolo Paulo, o contexto que está por trás de apóstolo Paulo olha, eu já tive muito e eu já vivi com pouco. Eu sei viver em qualquer circunstância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei o que é uma estação da vida, e uma estação da vida não me define. Uma estação da vida não é
quem eu sou de fato, mas o filme inteiro vai definir quem eu sou em Cristo, onde eu vou chegar, o que eu vou conquistar e qual é o meu propósito de vida em Cristo. Amém? Por meio de Cristo, nós somos fortes. E você deveria se mover por meio dele somente. Essa consciência de andar, que ele está comigo, que ele está confirmando a obra das minhas mãos, que ele está firmando os meus pés, que eu não estou sozinho, que a promessa que ele fez quando estava para subir aos céus, que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria e estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, isso é uma verdade absoluta. Ele está contigo 24 horas por dia. Mas a parte dele ele cumpre. O ponto é, você anda 24 horas por dia, consciente que o Espírito Santo está com você? Ou tem hora que você se distrai e acha que está sozinho? Porque se você, em algum momento, em alguma situação, você achar que está sozinho, você não vai fazer essa oração. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, se eu creio que eu nunca estou só, em qualquer situação, e se qualquer inimigo se levantar contra mim, vai ter que fugir de mim por 7 caminhos, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou fazer essa oração várias vezes por dia, diante dos meus inimigos, diante dos meus gigantes, diante das circunstâncias, diante das adversidades, e eu vou gritar e vou falar: eu posso todas as coisas naquele que é a minha força. Eu estou dando um recado para o inferno: ei, eu não estou por conta própria e eu não dependo da minha força, eu dependo do poder do Cristo ressurreto, que está sentado no trono e que um dia vai voltar com todo o poder e toda a glória. Esse deveria ser a nossa forma de andar, de caminhar. Nós temos a tentação de fazer coisas por conta própria. E você vai ver que isso que o apóstolo Paulo afirmou, em outras palavras, outros também disseram. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, vai dizer: Cristo Jesus nosso Senhor que nos capacitou. A mesma palavra é usada em Efésios 6:10. Seja forte no Senhor. Seja forte no Senhor é ser forte de dentro para fora. O Espírito de Cristo habita em você. A força que você precisa para vencer os desafios da sua vida mora dentro de você, habita dentro de você. Você é o templo que Cristo edificou em 3 dias a partir da sua crucificação. Quando ele falou: eu vou derrubar esse templo, em 3 dias eu vou edificar um novo. Ninguém entendeu nada. Todo mundo falou: de que ele está falando? Como assim? Primeiro que ele é carpinteiro, segundo que não dá tempo, 3 dias é muito pouco tempo. Mas ele estava falando de você como templo, como o recipiente para receber o Espírito de Deus. E você só foi qualificado para receber o Espírito Santo de Deus por causa do sangue dele que foi derramado. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos faz mais alvos do que a branca lã, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Foi isso que te qualificou para receber o Espírito Santo. Porque você em pecado não poderia, você ia morrer. Ninguém recebe o Espírito de um Deus que é 3 vezes santo, se o problema do pecado não tivesse sido resolvido na cruz do Calvário. Então,
quando você recebe o Espírito Santo, quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você começa a ter experiências com o Espírito Santo, olha para os céus e agradeça o sacrifício de Cristo. Foi Ele que te qualificou para recebê-lo. Amém? Você pode celebrar isso? Foi o sacrifício dele. Foi a obra dele. Paulo, ele aprendeu por experiência o segredo da paz. A paz de Cristo no seu interior seja o árbitro. Ele aprendeu o segredo da paz, por isso ele não se tornou vítima das circunstâncias. Tem crentes que se abalam diante de circunstâncias. Aconteceu algo, ele desfalece, esmorece, fica triste, fica cabisbaixo. Ei, você pode até sentir a pancada do momento, isso é normal, isso é humano. Mas passou o momento da pancada, você se levanta e fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vira e fala: ei, Satanás, Satanás, a sua pancada não me derruba, porque meus pés estão fixados sobre uma rocha que não pode ser abalada. Humanamente eu sinto, mas eu continuo de pé. Mas eu permaneço de pé e permaneço declarando qual é a força que me sustenta. Amém? A frase de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, na Bíblia, na linguagem de hoje, está escrito exatamente dessa forma: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Gente, isso é poderoso. Com a força que Cristo me dá, eu posso derrubar qualquer gigante. Com a força que Cristo me dá, eu posso superar qualquer obstáculo. Com a força que Cristo me dá, eu posso modificar qualquer diagnóstico. Alterar qualquer realidade, com a força que Cristo me dá. Precisamos nos apoiar em Cristo. Entenda que você precisa, se você quer ser um crente que vive no sobrenatural, que experimenta o sobrenatural, você tem que ser excessivamente, exageradamente dependente do Espírito Santo. O sobrenatural, os sinais, não vai seguir uma pessoa que não depende. Uma pessoa que não entrega tudo. Uma pessoa que não se rendeu por completo. Uma pessoa que não entregou todos os seus caminhos nas mãos dele. Dependência é a chave dessa mensagem aqui. Você sempre vai fracassar quando você contar com a sua força. Volto a falar, eu não estou desprezando as suas habilidades, são dons divinos. Deus te deu inteligência, Deus te deu coisas únicas e você deve usá-las no aspecto natural. Mas sabe, o problema é que a gente não pode se mover só no natural, porque nós não somos só corpo, nós somos corpo, alma, mas nós também somos espírito. Então nós precisamos transcender. O nosso estilo de vida tem que ser transcendente. Nós temos que estar abertos para a transcendência, para o milagre, para o sobrenatural, para o impossível, para as impossibilidades. A sua mente tem que estar aberta a isso o tempo todo. Não importava a situação que o apóstolo Paulo estava, ele adorava. Foram lá e prenderam Paulo. Colocaram na cadeia. Sabe o que ele fez? Levantou as mãos, ele e Silas. Porque ele vive, posso crer
crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Teve um terremoto, a cadeia, todas as portas se abriram. Sabe por quê? Porque quando ele foi preso, ele não ficou falando, tá vendo, Deus, eu te servi, olha, dediquei minha vida, fiz tudo, e agora você se esqueceu de mim, você permitiu que eu fosse preso, você permitiu que isso acontecesse. Não foi isso. Ele simplesmente adorou, porque ele falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até na cadeia eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus é a minha força. Paulo não era abalado por nada. Paulo não era abalado por nada. Se batiam nele, ele adorava. Se prendiam ele, ele adorava. Se faltava comida, passava fome, ele adorava. Se sobrava muito, ele tinha muitos recursos, ele adorava. Nada na vida dele mudava quem ele era ou o discurso dele. No muito, no pouco, na falta, na escassez, na prosperidade, na pobreza, na saúde, na doença. Ele fala de um espinho na carne, mas ele só fala uma vez, quando Deus fala, olha, ei, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Graça, favor imerecido. Deus estava falando, ei, eu vou curar isso, relaxa. Paulo não fala mais sobre isso na vida dele. Ele cita um momento, nunca mais ele fala. Alguns estudiosos vão dizer que ele passou a vida toda com aquilo. Mas a resposta de Cristo, a minha graça te basta, a graça é dom imerecido. Deus estava dando algo que ele não merecia ali. E ele não reclama mais? E ele não cita mais a situação? Paulo, ele não mudava. Ele era o mesmo em qualquer circunstâncias. Ele aprendeu o segredo da mente firme pelo poder de Cristo. Ter a mente de Cristo. Essa é uma frase bonita. É uma frase que muita gente gosta de falar. É uma frase que agrada. Mas ela tem um contexto. Existe uma história por detrás dessa frase. Existe uma vida com Deus. Existem experiências com Deus. O homem que disse essa frase tem um passado. Tem um relacionamento, tem uma intimidade. E tem atitude. Porque Paulo não só afirmava da dependência dele de Cristo, mas as suas obras confirmavam a sua fé. Ter fé é caminhar na direção do milagre, mesmo que as circunstâncias digam que não aconteceu nada ainda. A fé precisa de obras, obras que confirmem aquilo que você está dizendo. Tiago vai falar, você vai ver a minha fé pelas minhas obras. Eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Observe as minhas obras e você vai ver a minha fé. Porque se tiver um mar na frente, eu vou andar na direção dele. Se tiver fogo, eu vou passar no meio. Você vai ver fé nas minhas obras. Você vai ver ousadia nas minhas obras. O mar só se abre se eu dou o primeiro passo.
Sadraque, Mesaque e Abednego estavam cantando na fornalha. Estava lá, ó, andando e... O fogo não tinha capacidade de matá-los. Havia um quarto homem ali, com aparência semelhante a um filho de Deus. Mas eles entraram lá murmurando, reclamando. Está vendo, Deus, eu não me encurvei diante daquela imagem e agora você permite que eu seja lançado. Falou, rei, é o seguinte, deixa eu te dizer. Se for da vontade do nosso Deus, nós vamos morrer. E se não for, a gente não vai. Rei, você não tem essa autoridade sobre nossa vida. Rei, você não entendeu que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E foi exatamente isso que aconteceu. A marca da fé é não se intimidar com circunstâncias. É enfrentar os desafios que estão diante dos nossos olhos. É olhar os ossos secos e profetizar a vida. É ver trevas e profetizar luz. Se eu sou um sacerdote, e todos nós somos reis e sacerdotes, Jesus nos fez reis e sacerdotes, somos representantes do reino vindouro. Você tem poder naquilo que você fala, porque o maior poder do universo está dentro de você. E a palavra diz quem você é de fato. Então abra sua boca. Você não é um termômetro, você é um termostato. Você não absorve a temperatura do mundo, você define a temperatura à sua volta. Você diz como vai ser. A casa está assombrada, você chegou, a assombração sai. Não é você mudar, não, pastor, tem que mudar de lá porque o negócio lá está ruim. Não, você chegou, ficou bom. Você chegou, a luz chegou, as trevas desaparecem. Mas você precisa se mover. Se mover em direção àquilo que Deus te prometeu. As promessas de Deus para a sua vida. Precisa haver movimento nessa direção. Não adianta você ter promessas e ficar parado, achando que elas vão cair. O seu movimento, as suas obras, é uma expressão de fé. E elas acionam, pavimentam o caminho que te levam para a materialização do seu milagre. Eu falei aqui que a gente não despreza o natural e as habilidades que Deus te deu. Você precisa se preparar para o futuro, para as oportunidades que Deus vai colocar na sua vida, naturalmente falando. Você precisa se capacitar, você precisa estudar, você precisa aprender coisas, você precisa investir, você precisa ser disciplinado. Você precisa de todas essas coisas e precisa levar a sério isso. Porque isso te coloca alguns passos à frente de quem não se prepara. Você já está na vantagem. Mas quando o acaso vier, quando a crise vier, ela vem sobre quem se preparou e quem não se preparou. É aí que Deus entra. É aí que Deus entra e te sustenta. Mesmo em meio à crise, você não é abalado. Sabe, tem coisas que eu posso fazer que eu vou chegar até determinado ponto e eu preciso fazê-las. Eu preciso trabalhar, eu preciso ser honesto, eu preciso ser disciplinado, eu preciso me dedicar, eu preciso me atualizar.
Tem gente que ora, Deus me dá uma casa, me dá uma casa, me dá uma casa. E Deus, tá bom, já ouvi. Vou te dar uma oportunidade de comprar uma casa. Só que desde a oração até o dia da oportunidade, a pessoa ela não creu na oração, então ela não se preparou, ela não levou a sério que Deus ia trazer aquela oportunidade da compra da casa. Aí aparece aquela, que usam até uma frase, galinha morta. No teu colo, cai no teu colo assim. Você só precisa dar essa entradinha, o resto aí a gente até facilita. Você não se preparou, você orou, pediu, Deus mandou e você não se preparou para o momento. Sabe, o que compete a você, vai lá e faz. O que está dentro do seu alcance, vai lá e faz. E o que não está, dependa dele. E diz que ele é a sua força. Porque quando você não pode, ele pode. Ele completa, ele te completa. Na verdade, ele é o seu complemento, ele te aperfeiçoa. Ele te deixa mais poderoso. Mas você tem que estar atento. O que compete a você fazer? Terminar aquele namoro, vai lá e termina. A pessoa que você está namorando te afasta de Deus? Termina. Não é o Espírito Santo que vai descer e vai falar, olha, põe fim nisso aqui. Não é um anjo que vai sentar no meio dos dois, cada um para um lado e acabou isso aqui. É você. Está nas suas mãos. O cara não te respeita, você continua namorando com ele. O cara te trai no namoro, ele vai te trair no noivado e vai te trair no casamento. Não vai mudar no casamento não, vai piorar. Não mandei você vir no culto hoje. Ouviu. O Espírito Santo vai te mostrar o caráter da pessoa que está do teu lado no seu namoro. E se você não levar a sério aquilo que o Espírito Santo está te mostrando, você vai quebrar a cara quando casar. Entende que tem coisas que estão nas suas mãos. E depende de você. E mesmo no natural, o Espírito Santo ainda fica ali dando instrução. É incrível isso. Ele ainda fica revelando coisas, mostrando. Mas vai ter momentos que você vai precisar de uma ação divina, de algo sobrenatural. E aí ele entra com o poder dele. E aí é uma perfeição total. Porque o que eu posso fazer, eu faço com a instrução dele. E o que eu não posso fazer, ele faz. A Bíblia vai dizer que ele confirma a obra das nossas mãos. Que ele prospera a obra das nossas mãos. Você tem obras? Você está fazendo algo para ele prosperar? Você está fazendo algo para ele confirmar? Se ele colocar as mãos sobre as suas mãos e vai falar, multiplique o que meu filho está fazendo, o que a minha filha está fazendo. Você vai celebrar ou vai ficar triste? Deus fala, olha, o que você está fazendo, eu libero uma multiplicação de 10 vezes mais. Aí a pessoa não está fazendo nada, 10 vezes 0 é 0. Deu ruim. Multiplicou nada. Não tinha obras, não tinha movimento, não tinha avanço, não tinha fé. A fé te põe em movimento. Se Deus fala que você vai ser cabeça e não cauda, que você vai estar por cima, não por debaixo, então você se prepara e fala, eu vou avançar porque Deus vai me levar para um lugar alto. Eu não sei onde é, mas eu vou caminhar na direção. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que investir, eu não sei. Espírito Santo me dá a direção, mas eu não vou parar. Eu vou na direção, daqui a pouco Deus te coloca num lugar alto que você nunca imaginou chegar. Mas veja, você se moveu, recebeu uma palavra, recebeu uma direção e não parou. Você caminhou na direção e Deus te conectou, Deus abriu portas, Deus te apresentou pessoas que foram usadas para te abençoar. Como vai ser feito aí é com Ele. Se Ele vai usar alguém
que conhece não sei quem, para indicar você e você entrar em determinado lugar, aí é com Deus. Mas você precisa criar um movimento. O povo queria reclamar ali diante do Mar Vermelho. Deus fala para Moisés: diga o povo que marche. Vai parar para murmurar, vai parar para reclamar, vai parar para falar que era melhor ter ficado no Egito. Faz igual Paulo: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Jesus Cristo. Está faltando algo? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Jesus Cristo. Eu vou ser suprido, Ele vai me suprir. Então eu crio o movimento. Eu caminho na direção das promessas. Eu caminho na direção das palavras proféticas que um dia foram entregues para mim. E às vezes palavras bíblicas. Promessas que estão registradas na Bíblia. Essa, me desculpe, essa todo crente deveria perseguir. O que a Bíblia diz a respeito de você, você deveria correr atrás. Você tem uma herança e vai abrir mão da herança. Você tem direitos e vai abrir mão dos seus direitos. Você tem grandes coisas que Cristo conquistou para você na cruz e você vai abrir mão dessas coisas. Não, tudo aquilo que está registrado, comece a anotar. Se você não sabe tudo, comece a anotar. O que Deus diz que é meu mesmo? Vai lá, pega o que Deus prometeu para Abraão, faz a lista, coloca lá na parede da sua casa. Paulo disse que o que Deus prometeu para Abraão é seu através de Cristo. Porque Cristo te fez semente de Abraão, descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então pega tudo que Deus prometeu para Abraão e fala: olha só. Veja como Abraão viveu e se prepare para viver igual. Quase 100 anos e lá firme. Esposa bonita. Esposa com 80 anos e os reis apaixonados por ela. A mulher não envelhecia e ela já estava na menopausa, gente. A Bíblia diz que ela nem podia ter filho. Já estava na menopausa. Mas os reis olhavam e falavam: uau, que mulher é essa? Olha, é uma promessa de rejuvenescimento, em que o tempo vai chegar, mas até o seu corpo físico vai lutar contra a lógica natural do envelhecimento. Porque a vida de Cristo vai te tocar no corpo, na alma e no espírito. Sabe, um dia você vai ter um corpo eternamente jovem, mas você pode começar a buscar essas coisas hoje. Elas estão a caminho, é uma realidade. Um dia você vai ver Cristo como Ele é, porque você será como Ele é. Mas sabe, eu já posso falar: Pai, a doença é uma ilegalidade no meu corpo. E eu posso vencer essa doença porque o Senhor é a minha força. Pai, esse problema emocional aqui, qualquer coisinha eu fico emocionalmente abalado. Mas eu posso todas as coisas, porque o Senhor é a minha força. E eu não vou me abalar com as ameaças do diabo na minha vida. Eu não vou ser emocionalmente frágil. Eu não vou ser abalado facilmente por aquilo que o diabo faz ou o que ele fala. Mas a minha oração vai ser sempre, e todos os dias, e em todos os momentos: eu posso todas as coisas naquele que é a minha força. Feche seus olhos. O que Cristo conquistou para você na cruz
é sua herança de fato. Já está disponível em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Já pode ser acessado pela fé. Já pode ser experimentado. Já pode ser vivido. Sinais da eternidade. Manifestações da eternidade na minha vida. Isso é real, isso é possível. Todos vocês que estão me ouvindo, entenda que o único bloqueio para o fluir daquilo que Cristo conquistou na cruz é a sua dúvida. É o único bloqueio. Precisamos remover toda dúvida. Jesus um dia dá um exemplo muito poderoso. Ele fala que o reino dos céus pertence às crianças. O que é uma criança? Uma criança é aquela pessoinha que não sabe o preço de nada, o custo de nada, a dificuldade de nada. Ele simplesmente quer tudo que ele vê e ele acredita em tudo. Eu costumo dizer que uma criança só não voa porque ela nunca viu alguém voando, senão ela voava também. Porque ela acredita em tudo. Se você coloca uma criança em cima da geladeira e o pai fala, uma criança que ainda não foi traumatizada com algumas coisas, e o pai fala, pula, ele vem, se joga. Em tantas situações na sua vida, seu Pai Celestial, você estava num lugar de risco, num lugar perigoso, num lugar alto, e seu Pai Celestial abriu os braços e falou, filha, pula, vem cá, eu te seguro. Ele te chamou aqui hoje, porque Ele quer te levar para um lugar de milagres, um lugar de possibilidades. Mas lugar de milagre é um lugar onde os seus pés podem falhar, porque lugar de milagres é um lugar de dependência total. Lugar de milagres é um lugar onde a sua força é pequena diante do desafio. Lugar de milagres é um lugar de dependência. Ele quer te levar para esse lugar, para esse ambiente e para essa realidade de possibilidades infinitas. Mas você é capaz de confiar na voz dele pedindo para você descer do barco e andar por sobre o mar, assim como ele fez com Pedro? Ou você vai ser como os outros discípulos que ficaram no lugar seguro? O lugar seguro e o lugar confortável não é um lugar de milagres. O lugar mais seguro é onde Jesus manda você colocar os pés. E Ele quer te ver voando alto. Então não olhe a força do vento, não olhe o barulho das ondas. Concentre seus olhos somente em Jesus. E viva o sobrenatural. E viva o seu milagre. E veja o impossível se tornar comum na sua vida. Se tornar cotidiano. A bondade, o amor, a graça, o favor de Deus em várias situações está nas suas mãos. O desafio que o Espírito Santo te propõe hoje é: minha filha,
meu filho, eu posso te levar a esses grandes desafios. Não tenha medo. Aquele que te chamou te garante. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não existe desafio nenhum, por maior que pareça diante de você, é capaz de te parar. Se você depender da força dele, se você depender do poder dele, nada pode te parar.